Boa tarde a todos, então. Em tempos, né, de quarentena, a gente segue no nosso propósito, desde que nós iniciamos com esse trabalho, né, no final do ano passado. Nós temos levado, assim, pelo menos uma vez por mês, uma conversa, né, uma live, sempre com um especialista da área, visando trazer conteúdo, né, conteúdo com qualidade, que a gente possa estar disseminando isso, né. E nesse momento, né, de quarentena e tudo mais, muito nós tínhamos pensado em se falar sobre esgotamento, saneamento e tudo mais, mas a nossa ideia era fugir um pouco daquela coisa trágica, né? Porque, enfim, essas notícias a gente tem acompanhado diariamente, né? E a gente gostaria de fazer um viés diferente. E nessa busca, nessa conversa toda, enfim, nós chegamos ao nome do professor Tiago Panisson, que eu já vou apresentar para vocês, com esse objetivo, né, da gente falar, sim, sobre as interfaces entre a saúde pública e o saneamento. Mas não esperem que a gente vai estar falando aqui sobre Covid-19, cuidados, enfim, pandemia e tudo isso, porque isso a gente está tendo vários canais que estão nos enchendo de informações, né? O nosso viés aqui, ele é técnico, ele é de conteúdo e a gente quer sim falar sobre saneamento e a interface com a saúde pública, né? Mas de uma forma assim mais genérica, ok? Então, para isso a gente convidou hoje para conversar conosco o professor Tiago Panisson. Então, ele é engenheiro ambiental, né, pela Universidade de Caxias do Sul, agora é mestrando também em ciências ambientais, também em Caxias. Ele já é mestre e está doutorando agora, né? Perdão, Tiago. E trabalha dentro do Instituto de Saneamento da UX, né, voltado para planos, projetos, estudos da engenharia sanitária, especialmente recursos hídricos e resíduos sólidos. Então, creio que seja uma pessoa que a gente vai poder aí estar explorando para a gente trocar informações, trocar conteúdos, e a gente desde já pede que quem tiver alguma dúvida, queira interagir conosco, o canal fica aberto, podem me passar as demandas que eu vou, enfim, juntá-las e passá-las ao professor Tiago. Então tá, boa tarde, Tiago, bem-vindo à nossa live, espero que seja uma boa experiência para a gente estar trocando hoje. Então, obrigado, Fabinho, obrigado a todos, já foi feitas as apresentações, né? Isso. Então, me coloco aí à disposição de perguntas, questionamentos, okay, né? Então, vamos falar um pouquinho de saúde, mas não de coronavírus, né? Isso. Então, já que o assunto está em alta, vamos ver como é que nós, né, como engenheiros, podemos estar contribuindo aí nessa área. Perfeito, Tiago. É justamente essa a primeira ideia, né? Quando a gente fala de saúde ambiental, o que significa isso? Qual o entendimento que a gente pode ter sobre saúde ambiental? O que de fato é isso? Pois é, na verdade o termo saúde ambiental, ele é um termo oficial, tá, do Ministério da Saúde. Então agora quando ele começa a falar em saúde, a gente vai sair um pouco, né, daqueles órgãos conhecidos que a gente tem ali, e como o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, e começa a entrar mais nos órgãos da saúde, tá? Então o Ministério da Saúde, ele normatiza o que é efetivamente saúde mental, que é meio óbvio a parte ambiental, tá? Então ele vai falar ali que é aquela questão de saúde interdisciplinar, que envolve todos os eventos as externalidades, né, que a gente pode estar tendo ali. Então o termo saúde mental, inclusive, ele não se restringe só ao saneamento, ele envolve todas as questões de meio ambiente, desde problemas de saúde causados por ruídos, problemas de saúde causados por até poluição, né, no sentido de poluição gasosa. Então pega uma gama bastante grande que tem ali. E o que eu acho mais interessante para nós, de abrir um pouquinho, é a questão da parte da saúde. Porque hoje, quando a gente fala muito do termo saúde, ainda mais nessa época, né, a gente associa muito com a falta de doenças. Tá? Então, essa é a expressão que se usa muito na área, o que não é verdade. Então, hoje, se a gente pega, por exemplo, a definição lá da Organização Mundial da Saúde, que é a referência para a vasta maioria das coisas, né, que a gente faz, eles colocam saúde, na verdade, como sendo um completo bem-estar, tá? Bem-estar físico, mental e social.
Então ele acaba transcendendo só aquela questão da doença e envolve desde questões como estresse, depressões, inclusive existe uma coisa que a gente chama que são os determinantes sociais da saúde, que eles basicamente são os elementos que vão ou não contribuir para ter mais ou menos saúde. E aí tem algumas coisas que a gente associa meio de cara, né, como a questão de contato com águas sujas, afim, né, de saneamento, a questão de possibilidade, daqui a pouco, de convivência, a questão genética, que também a gente já imagina, e entra um monte de coisas como ambiente de trabalho, ambientes de educação, questão de alimentação, porque tudo isso vai contribuir não só para tu não adoecer, mas também para a gente pegar e daqui a pouco não ter estresse ou não ter daqui a pouco todos aqueles desconfortos que vão gerar fatores de risco. Então, o estresse não é a gente até tem uma definição, né, estresse como já sendo uma doença, né, mas de regra ele tem esse estresse como uma situação que a gente tem e o estresse ele acaba sendo um agravante para outras enfermidades, né, uma porta de entrada. Então, quando a gente fala então em saúde ambiental, a gente envolve tudo isso, não só as questões ambientais como causarem doenças, mas as questões ambientais como causarem outros problemas externos. Então, desde, por exemplo, a gente está lá na China, onde tem aqueles problemas de qualidade do ar, e isso daqui a pouco a gente não querer sair de casa. Isso torna a gente recluso, isso deixa a gente fora sem amigos, e a falta desse convívio social acaba nos levando a depressões. Então, isso também acaba sendo um problema de saúde ambiental. Ah, entendi. É muito mais amplo daquilo que a gente imagina, né? Porque a primeira impressão é saúde ambiental, a gente logo pensa, assim, particularmente, né? Eu penso logo em esgoto, que é a mais próxima, né? É muito mais amplo do que isso. E quando a gente fala, assim, da interface da saúde pública e do saneamento, que é justamente esse primeiro, né, essa primeira impressão que a gente tem quando fala de saúde. Qual é essa interface que une esses dois mundos? A gente tem uma junção bastante clara ali, pelo menos na teoria ela é bastante clara, na prática a gente acaba não observando tanto. Então, o saneamento ele é um desses determinantes da saúde, né? E talvez para nós, dentro da engenharia, da área do meio ambiente, ela talvez a fonte o mais claro de relação causa e efeito, né? Hoje nós temos até alguns estudos bastante famosos, devem ter ouvido alguma coisa do tipo, a cada $1 que tu investe em saneamento, tu ganha $7 de saúde. Às vezes o pessoal fala 7, às vezes fala 8, às vezes fala 6, fala 10. Isso é um estudo, tá, na verdade, que foi feito, teve duas versões, tá? Uma versão foi a de 2000 e tem uma versão mais recente de 2010, que justamente ela traz esse valor de 7. Tá? Que 7, na verdade, são o retorno que nós temos em termos econômicos para esgoto. Mais exatamente, estava vendo aqui só o artigo para bem certinho o valor, 7,3. E para investimentos em água, esse valor seria $2,4 para cada investimento em água. Tá? É um estudo feito, então, para avaliar pela Organização Mundial da Saúde, e justamente porque nós temos uma correlação muito clara entre investimentos em esgoto, principalmente, tá? E evitar, então, a ocorrência de enfermidades. Tá? Hoje, eu digo que essa questão ela acaba não sendo tão clara porque a gente vê, falando agora na prática, tá? Em termos de mercado de trabalho, a maioria dos profissionais, ou eles entendem de saneamento, ou entendem de saúde. Então, isso é um problema meio grande. Tem os enfermeiros, os médicos, os técnicos e afins que estão lá gerenciando a parte de saúde, mas que não sabem como é a dinâmica dessa parte de saneamento, que é bastante complexa também, né? E o inverso, obviamente, que é o que a gente observa mais, né? A gente sabe implantar rede de esgoto, sabe tratar esgoto, mas a gente não sabe como medir muito bem esse impacto, tá? Isso dá pra fazer. Então, essa interface, ela existe, ela só, eu acho que na prática a gente não está ainda vendo isso no Brasil de forma muito efetiva. Perfeito, entendi. E assim, você falou um termo que é importante, eu entendo, nessa relação que nós estamos falando, né? Que é causa e efeito. Quer dizer, quando você diz assim, que o estudo comprovou que a cada real investido em saneamento se economiza 7 em saúde, né? Como é que se faz essa comprovação de causa e efeito? Pois é, hoje quando a gente fala, né, em correlações, né, a gente tem duas
formas assim mais comuns. Uma é fazendo aquela correlação clássica, né, que por exemplo tu pega, então levanta quantas pessoas adoeceram, então tu poderia pegar no caso do saneamento, a gente acaba pegando as principais doenças de saneamento, tá? Envolve várias coisas e dependendo do que tu tá pensando em termos de saneamento, tu vai pegar desde aquelas que são mais óbvias, como é o caso das diarreias, a hepatite, e até tu avançar para algumas coisas que têm uma relação indireta, por exemplo, o dengue. Então, o dengue acaba tendo uma relação indireta com o saneamento, porque tu acaba tendo esgoto parado, então aí com consequência, né, a água está parada e acaba tendo proliferação. Então, depende do que tu inclui nessa gama primeiro. Tecnicamente falando, tá, existe uma definição lá da FUNASA, né, então, Fundação Nacional do Saneamento, que é a nossa referência, digamos assim, nessa parte de relação saúde, saneamento, que ela traz, então, justamente uma lista de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, tá? Que é o que é chamado de DANSAI, que inclui, então, diarreias, hepatite, dengue, febre amarela, malária, esquistossomose. Então, geralmente, os estudos eles acabam dando uma restringida, tá? Não dá para pegar tudo, porque senão tu não sai do chão. O principal referência que se usa é as diarreias, porque as diarreias têm uma relação muito clara em relação a isso. E aí, como é que geralmente funciona? Tu tem que fazer algum acompanhamento de dados de população para poder comparar. Então, como é que essa população ela se comporta a longo prazo, quando tem e quando não tem contato com esgoto. Então, isso é o que a gente chama de epidemiologia, tá? Então, isso eu já vou explicar como é que funciona. A outra que eu estava começando a falar antes, eu acabei fazendo adendo, né? É que a tal da correlação é simplesmente tu fazer o levantamento de casos, por exemplo, de diarreias, e cruzar com, sei lá, porcentagem de esgoto que é no local. Esse tipo de estudo ele é um estudo mais simples, tá? Mas ele não é adequado porque ele dá muita margem ao acaso. Então, tem uma velha clássica análise que diz que correlação não é causa. Então, só porque eu descobri que aonde tem 90% de esgoto tratado tem poucos casos de diarreias e onde tem 10% tem muito, não necessariamente quer dizer que aquilo lá está é causa e efeito. Pode ser uma coincidência. Então, o que geralmente se faz na área da saúde, tá, para tentar buscar essa relação, é usar o que a gente chama de epidemiologia ambiental, que é uma área do conhecimento específica para estudos, né, epidemiológicos, que aí tem uma série de indicadores, tá, mas o mais interessante deles é o que a gente chama de razão de chances, que basicamente como é que a gente faz? A gente pega uma população base, geralmente tu não vai, em alguns estudos se acompanha a população por todo o período, tá? Mas como muitas vezes são estudos de longo prazo, o que também é feito bastante, isso dá para fazer bem aqui no Brasil, porque o Brasil tem o DataSUS, que tem uma série de informações de dados de saúde, porque hoje todas as UBS, hospitais e afins têm que encaminhar informações lá para o Ministério da Saúde, então tu acaba tendo uma quantidade de informações bem mais completa do que nós temos hoje no saneamento com o SNIS, tá? E aí, em cima desses dados, tu pode começar a cruzar. Aí tu avalia, bom, quantas pessoas, por exemplo, que moravam em local com esgoto e que ficaram com diarreia? Quantas pessoas que não moravam e tiveram diarreias? Quantas pessoas que tiveram diarreia e não tinham contato com esgoto? E quantas não tiveram diarreia sem ter contato com esgoto? Então, se tu tiver a maioria das pessoas que tiveram contato tiveram diarreia e a maioria das pessoas que não tiveram contato não tiveram diarreia, então a gente diz que tem uma razão de chances elevadas. Então, quanto o valor 1 é equilibrado, é tipo, talvez tenha, talvez não tenha, conforme tu vai subindo esse valor, significa que está mais próximo. Então, são esses tipos de estudos que geralmente são feitos. Ah, entendi. Sim, eu estou imaginando agora que para uma área, por exemplo, esgoto, relativamente mais fácil para se trabalhar do que se eu pensasse em fazer um estudo desses, por exemplo, pessoas que têm renite e que vivem num ambiente tipo de São Paulo, né? A complexidade disso seria muito maior. O problema ali é justamente tu separar, né, o que é causado pelo teu fator que tu está avaliando no restante. Entendi. Então, por exemplo, o cara que teve ali, eu estou pegando o exemplo de diarreia porque é a doença mais comum mesmo, principalmente para esgoto, né? Mas ela tem uma facilidade que ela é uma doença, a gente diz que é um evento agudo. Então, o cara bebeu a água, provavelmente em sequência já vai começar a dar alguma coisa. Mas nem tudo é assim.
Então, tem muitas coisas que elas são crônicas, elas levam muito tempo se manifestar. Então, hoje, quando a gente fala muito dessas discussões na área ambiental, tu pega, por exemplo, a questão dos agrotóxicos. Então, muitos efeitos de agrotóxicos, tu tá falando em 10 anos, 20 para aparecer o sintoma. E aí, nesses 10, 20 anos, muita coisa aconteceu. Nossa. Então, ok, o cara aplicou aquilo lá, bebeu aquela água, mas o que mais ele fez depois desse tempo? Então, tu separar essas questões é o que dificulta. Então, na prática, se tu pega uma coisa aguda, como é o caso, né, das doenças diarréticas, uma razão de chances, tu pode ter razões de chances maiores que 10. Quando tu faz análises desses outros situações mais complexas, como é o caso de agrotóxicos, as razões de chances muitas vezes são 2, 3, 4. Então é muito mais difícil de tu fazer a afirmação. Fazer a comprovação. Isso gera muitas discussões. Certo. Essa provavelmente seja a explicação técnica, né, o embasamento técnico de tantas discussões que a gente vê de produtores, né, de agrotóxicos, tipo Monsanto, que a gente ouviu muita, né, confusão de ser comprovado que ele tenha causado realmente câncer ou não nos agricultores que usaram o glifosato, né? Essa é uma discussão que volta e meia ela acaba aparecendo. E eu já vi os dois resultados, que foi comprovado e que não foi. Pois é, a questão do glifosato é um bom exemplo, né, dentro dessa área, porque nem todos os agrotóxicos tiveram essa possibilidade de cair na mídia e dar tanta discussão. Mas o glifosato ele é um exemplo bem interessante disso aí. O que acontece no glifosato? Aí falar do glifosato ajuda a ilustrar um pouco como é que é o processo. Hoje, quando a gente está falando na área ambiental, por exemplo, se eu quero fazer uma análise de qualidade da água, eu tenho que olhar um parâmetro específico. Não tem uma análise para ver se a água está limpa ou suja. Tu vai olhar, é DBO, PO, perfeito. fósforo, e cada um vai dizer uma coisa diferente. Sim. Na parte de saúde, é muito similar. Então, primeiro que eu não posso simplesmente dizer causa ou não causa doença. Não. O que exatamente eu estou olhando? Tá, então, no caso do glifosato, estava se falando principalmente na questão de potenciais cancerígenos, né, formação de linfomas. Tá? E mesmo ali, tu tem que começar a pensar quais tipos de linfomas exatamente vai acontecer, porque uma coisa é tu ter um processo cancerígeno no cérebro e outra coisa é daqui a pouco tu ter um processo cancerígeno no estômago. Perfeito. Tá? Então, já são coisas bem distintas. Então, o que na verdade acabou acontecendo ali no glifosato? Como ele é na verdade, um agrotóxico de referência, né, muito grande, então a questão da soja... Amplamente usado, né? Então acabou gerando muita discussão. Basicamente, aqui no Brasil, pelas últimas avaliações, né, o glifosato foi colocado como sendo não cancerígeno, então hoje ele até teve uma redução na questão de potencial toxicológico dele. O que lá fora o pessoal fez? Então, essa conversa, ela acabou dando porque a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma análise e ela chegou à conclusão que o glifosato ele era cancerígeno. Em contrapartida, a EPA, né, o órgão americano, fez a mesma análise e chegou à conclusão que ele não era cancerígeno, ou usando o termo mais técnico, né? Geralmente nessas áreas, como são coisas meio estatísticas, né? Por fator de chances, tu diz que não é que ele não é cancerígeno, diz que ele provavelmente não é cancerígeno. Certo. Tá? Vários estudos vieram depois, tá? Mas teve um bastante que foi divulgado, tá, na Environmental Science Europe, que é justamente essa análise, né, comparando por que os dois órgãos então chegaram a conclusões bastante distintas. E, na verdade, ele é uma discussão em relação ao como é que faz a avaliação. Porque como é que a EPA fez a avaliação deles? Hoje, né, quando tu lança um agrotóxico no mercado, tem uma série de estudos que têm que ser feitos. E no caso lá dos Estados Unidos, ainda é permitido, tá, que muitos desses estudos sejam feitos com o glifosato puro, digamos assim. Então tu faz análise só com aquele glifosato, digamos assim, isolado. Tá? E enquanto que a Organização Mundial da Saúde trabalhou mais com estudos peer reviews, né? Então com aqueles artigos publicados em revistas, validados, que via de regra se entendem que eles são mais, em termos acadêmicos, têm um peso maior, porque eles passaram, né, por mais críticas. Então teve outros profissionais que foram lá avaliar, enquanto que nesses outros estudos é muito mais limitado o alcance. Então isso é um ponto. E ainda a outra questão é que nesses estudos da Organização da Saúde foi avaliado de forma mais ampla
esses impactos. Então, por exemplo, mas sempre que a gente fala na questão de saúde, a gente tem que dar uma olhadinha em fatores de risco e também na questão da população de risco. Então, a população de risco agora está muito em alta, né, a história, os idosos devem ficar em casa, etc. Isso. Então, isso tem que parar para avaliar. Então, daqui a pouco tu tem um produto que, para a população usual, ele não oferece risco, não oferece um baixo perfeito. risco. E para a população essas populações mais sensíveis, ele acaba gerando um risco bem expressivo. Entendi. E foi meio que nessa linha que que a Organização Mundial de Saúde detectou. Então, tu via principalmente o glifosato aparecendo em populações de riscos, tá? E tem que entender que a população de risco, nesses casos, acaba envolvendo o próprio aplicador, né? Então, claro. O próprio produtor. Principalmente, tá? Enquanto que nos estudos da EPA isso não aparecia, então era mais focado numa população geral. Entendi, no consumidor. Então, por isso que particularmente, né, eu sou mais inclinado na posição da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que a forma como foi feita a avaliação deles é mais robusta. Entendi. Assim, e ela chega à conclusão que provavelmente é carcinogênico. Tá? Mas tu vê por ali como é complexo, né? Tu tem múltiplos profissionais chegando a conclusões completamente distintas de uma mesma coisa, dependendo como tu olha os dados. Perfeito. Quer dizer, é muito leviano a gente fazer qualquer afirmação com uma complexidade toda de um assunto desses por trás, né? Sempre embasado e ainda dependendo do tipo de estudo que é feito, né? Isso ficou foi muito claro, assim, o que tu colocou. Isso. E tem sempre, quando a gente fala principalmente nessa parte de agrotóxicos, é sempre interessante dar uma olhadinha em relação a que tipo de contato, né, tipo de exposição aquela pessoa teve. Então, esses estudos, no caso do glifosato, em sua maioria eram estudos mais focados na questão do agricultor. Então, o agricultor que usava, que aí sempre acaba batendo naquela tecla, né? Mas aí tem a questão dos EPIs, aí não os EPIs, aí é uma discussão toda a parte em relação ao que isso significa na prática. Entendi. Em contrapartida, a gente tem estudos de outros agrotóxicos, tá, que eles apontam para problemas relacionados à água mesmo. Tá? Então não tem nem a ver com uma aplicação. Entendi. Então hoje nós temos, por exemplo, a questão de organoclorados, que tem estudos que apontam uma correlação muito forte deles com mal de Parkinson. E isso envolvendo a questão da infiltração deles na água. Nós fizemos aqui pela UX estudos lá em Vacaria, por exemplo, onde a gente encontrou em água subterrânea presença de agrotóxicos. Então, a questão dele chegar na água subterrânea não é nada incomum. Esse era um outro viés que eu gostaria de conversar contigo nesse momento, né? Quer dizer, o esgoto realmente é o primeiro assunto que vem à nossa cabeça quando se fala em saúde ambiental, mas certamente tem a água sempre envolvida nisso, né? Que uma coisa é o que a gente está largando, mas a outra é de onde vem essa água, né? Quais são o que nós temos assim em relação a isso, né? A que tipo de estudo? Agora tu já me falou os agrotóxicos é algo que realmente tem um impacto bastante grande e que pode afetar essa saúde ambiental, né? Mas se a gente trouxer assim para o dia a dia, né? A expansão que a gente está vendo das cidades, né? E quando a gente fala expansão, a gente fala tanto como cidade, pessoas, quanto a serviço, indústria, comércio e tudo mais, né? Qual é o impacto que tem disso dentro das bacias de abastecimento? Quais são os cuidados que tem que ter para a gente cuidar da saúde ambiental das cidades? Quer dizer, que olhar, o que se pensa sobre isso dentro desse tema da saúde ambiental hoje? O nosso problema hoje, em relação à questão da qualidade da água, né, potável, que a gente vai estar recebendo em casa, diz respeito muito à qualidade da bacia hidrográfica que a gente tem recebendo. Então, tem cidades que isso é muito tranquilo. Então, Caxias tem uma série de sistemas de abastecimento, por exemplo, que o grau de entrada de poluição é muito baixo. Então, pega sistemas como Marrecas, que é um sistema recente. Mas nem todo município consegue isso. Municípios, principalmente mais em pontos baixos, que coletam água de rio. Então, tu pega Porto Alegre, tem um sistema histórico, né, dentro dessa linha. Falando mais perto, aqui Garibaldi também tem um problema muito de poluição ao redor. Bento também tem esse tipo de problema. E aí, o que acontece? Então, nosso sistema de tratamento de água, a gente fala, né, sistema convencional de tratamento, ele é feito para remover aquelas coisas padrões. Então, é feito para remover carga orgânica, é feito para remover coliformes, mas ele não é feito para remover tudo.
Então, o que hoje nós temos preocupação que possa estar chegando na água? Tá? Um deles é a questão dos agrotóxicos, tá? Que isso a gente observa, mas a preocupação maior hoje é ou em cidades que têm uma aplicação próxima da bacia de captação, tá? Vacaria é um exemplo, tá? Porque eles têm muita área de plantio ao redor da bacia de captação deles, mas nós também temos, pensando em área urbana mais padrão, a questão dos fármacos. Isso. E agora começa a aparecer a questão do microplástico. Tá? E a questão dos fármacos, principalmente, hoje a gente tem muita incerteza. Então, hoje nós temos estudos que apontam a presença de fármacos. E fármacos é uma gama gigantesca de coisas. Tá? Então, os impactos são muito incertos. Tem estudos que indicam mais falando a nível dos Estados Unidos. Tá? Então, a nível brasileiro ainda é muito pouco claro a questão dos impactos, tá? Mas a nível dos Estados Unidos, que indicam que, a priori, a maioria deles não tem concentração efetivamente alta, assim, para causar grandes riscos. Só que isso sempre vem com muitos asteriscos, porque se coloca isso porque realmente não se tem muitos estudos nessa área. Então, geralmente se compara com as concentrações que a gente usa, no caso, principalmente para a área, pega um medicamento que é usado, por exemplo, para a pessoa beber, para consumir lá no hospital, por exemplo, e tu encontra esse contaminante na água e tu compara as duas concentrações. Então, a questão do impacto a longo prazo ela é muito incerta, tá? Então, por isso que sempre vem com muitos asteriscos essas afirmações de que não é uma concentração elevada. Também tem alguns compostos que hoje a gente sabe que são mais emblemáticos. Por exemplo, aqueles remédios tarja preta, muitos deles já se identificam, principalmente usados para questão mais de epilepsia e afins, muitos deles se sabe que a longo prazo eles têm potencial carcinogênico. Então aí já entra mais um. Hoje tem muita preocupação com a questão de tudo que é usado para a questão de bactericidas. Porque isso daí, né, tu acaba tendo um problema de resistência na água. Então já se observa, principalmente em águas que recebe, no caso, efluentes de hospitais, a presença de micro-organismos resistentes. Tá? Então isso é um pepino bastante grande que também aparece. E o microplástico é uma incerteza completa. Ninguém sabe o que isso causa, quanto vai causar, isso ainda vai ter muito o que falar. É um assunto bastante novo, né? Volta e meia a gente vê alguma coisa na mídia falando que foram encontrados microplásticos no estômago da baleia e etc, né? Mas a gente vê que é mais notícia, assim, né? Não um estudo que realmente tenha sido feito de uma forma mais completa. Quais são os cuidados, assim, eu estou pensando, eu sou gestora do município, né? Sou prefeito, enfim. Como é que hoje está articulado isso, Tiago? Porque você colocou uns pontos bem importantes, a gente está falando de municípios aqui próximos, né? Caxias a gente sabe que vem trabalhando assim muito forte, junto com a UX, inclusive, né? Nessa proteção desses mananciais, né? Então, foi um trabalho assim, ele tem muitos anos, eu não sei quantos, né, mas já são muitos anos que se ouve de todas as proteções que foram feitas nos mananciais, nas bacias de captação. Entretanto, a gente tem todos esses outros municípios, que é um diferencial de Caxias, né, mas tem todos esses que nós falamos, que sim, são problemas muito sérios. Sem contar aqueles em que a companhia de saneamento, de águas, tem que perfurar cada vez mais profundo para encontrar uma água boa para ser tratada e ser oferecida para a população, né? Quais são os cuidados, assim, acho que seria interessante dar uma visão geral para quem está nos ouvindo, assim, que cuidados hoje, qual é a legislação que rege isso, quando são feitas liberações, eu estou pensando numa relação de Bento-Farroupilha, por exemplo, né? A água que Bento consome vem do manancial que está no município de Farroupilha, né? Aí se expande muito aquilo que a gente pensa, assim, o meio ambiente não é aquele território, né? Não é territorial aqui de Bento. Quando a gente fala de uma bacia, a gente está falando de algo muito mais grandioso, né? Que está conectado, que é uma grande teia, né? As preocupações dos gestores quando vão fazer essas liberações de novos loteamentos, de novas unidades, enfim, como é que é feito isso? Em termos, o que a gente sempre coloca? Em termos de eu quero ter uma água de boa qualidade, a prioridade tem que ser sempre preservar a bacia, ponto. Então, se tem a opção de ter uma bacia que não tem, ou tem, no caso, não ter é difícil, né, mas tem um mínimo de ocupação ao redor, isso deve ser a prioridade. Bom,
não tem essa possibilidade, ou no caso a gente tem aqui, né, muitos locais que tem bacias antigas, que acabou urbanizando, que agora começa a ser de esgoto doméstico, industrial. Bom, primeira coisa, que eu acho que isso que falta muito, essa mentalidade aqui na região, é pensar a longo prazo. Então, só porque tu tem essa bacia de hoje assim, não quer dizer que tu não possa criar outras bacias e com o tempo tu desativar ela. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo gestor tem que ter em mente. Pensando a curto prazo, eu tenho que usar essa bacia. Bom, tu pode tratar a água. O que tu tem que ter em mente? O custo ele vai ser maior, necessariamente, né? Não tem como fugir disso. E em termos dos poluentes que entram, tá? Não tem muito milagre que dê para fazer. O que a gente observa, tá, na prática? Eu não comentei antes, né, mas além da questão dos fármacos e microplásticos, nós temos a questão de vírus também na água. Então nós também temos estudos que encontraram vírus, tá? Só para deixar claro, não quer dizer que tem Covid na água, tá? Perfeito. Foram encontrados vírus já em águas, mas em águas sujas, tá? Não estamos falando em água potável na torneira. Certo. Tá? Então, para vírus, em geral, o sistema de cloração ele é bastante útil. Tá? Se quiser ter um adicional, obviamente, o problema aqui é sempre a testagem, porque se tu não testar para aquelas espécies na saída da estação, tu não vai ver. Então, o que rege, na verdade, a questão da água potável é a portaria do Ministério da Saúde, né? A portaria 5, lá, o anexo 20, que agora está sendo revisada, inclusive algumas coisas adicionais que devem estar entrando. Tá? Mas é isso, então geralmente se respeita essa portaria. Então, dentro do tratamento, tu pode estar fazendo algumas etapas adicionais. Por exemplo, hoje a gente sabe que principalmente para a parte de químicos, tá, de fármacos, processos como a ozonização são bastante úteis, tá, em termos de quebrar essas cadeias e de ter uma água de maior qualidade. Tem processos de membranas, que também se mostram bastante eficientes, mas membranas são muito caras. Tá? Então, sem dúvida. Acaba sendo inviável. Obviamente, se fizer uma osmose reversa, sem dúvida, tira tudo e fica uma maravilha, mas o custo disso é proibitivo, né? Então, hoje o que dá para recomendar mais é fazer monitoramento, começar a incluir talvez alguns parâmetros desses que não são usuais, ou se faz uma vez por ano, e aí acaba não aparecendo, e de repente pensar, botar um carvão ativado no processo para retirar alguma coisa mais, considerar uma ozonização para dar uma quebra, não só na questão de vírus, quanto na questão de fármacos, que a gente sabe que muitos acabam saindo ali. Mas não tem muito mais que der para fazer, que não entre numa condição meio impossível, né, econômica, que nem a história do osmose. Mas me parece assim, você tratou muito bem quando fala do planejamento, né? Quer dizer, a cidade, independente do gestor que tiver aí, né, ela vai ter vida, né? Após 4 anos de gestão, né? Então, essa visão de curto, médio e longo prazo na gestão pública, ela é fundamental para a questão ambiental, né? Porque, como você disse, as coisas não acontecem agora para agora, né? As cidades vão crescendo inevitavelmente e elas precisam ser pensadas e planejadas para isso, né? Havendo um bom planejamento, tudo se resolve. Então é só isso que a gente tem que tomar mais cuidado. Não só porque nós temos um problema hoje, não quer dizer que a gente não pode começar a pensar a longo prazo e daqui a pouco desativar essas estruturas que a gente sabe que são um risco para a população. Perfeito, entendi. Se a gente olhar uma realidade assim do Rio Grande do Sul, Thiago, poderíamos, apesar de saber que a gente está falando a nível nacional, mundial, né, mas vamos falar em termos de estado, né? Como é que você está vendo essa gestão assim de recursos hídricos, de saneamento aqui no estado? Olha, falando assim agora entra naquelas coisas que é bem opinião. Tá? Então a gente já tem que sair um pouco dos dados. Particularmente a impressão que eu tenho geralmente municípios que têm alguma companhia própria de saneamento, eles costumam ter melhores resultados nessa questão de planejamento a longo prazo, porque como tu tem uma empresa própria, ela consegue se focar só no município, conhece a realidade do município. Então eu vejo que, por exemplo, no caso da Corsan, às vezes o pessoal acaba tendo que correr muito atrás da máquina por causa disso. Então, existe uma série de problemas ali que envolvem questão de recursos, centralização de algumas coisas demais, e isso acaba, às vezes, dificultando esse planejamento a longo prazo. Tá?
Tá? Só que sabe que nem todo município tem como simplesmente abrir mão e começar a fazer isso por conta. Então, vai por ali. Mas eu acho que talvez seja o momento de os municípios interagirem mais com a Corsan. Eu vejo que tem muito município que simplesmente tem contrato, então delega, estão pagando para isso, então delega, acabou. Então eu acho que não, o município tem que entender que a Corsan ela não é contratada, ela é uma concessionária. Ela tem que também, o município tem que estar ali dizendo o que tem que ser feito, como é que ele quer que isso funcione a longo prazo, e discutir formas de receitas também, porque daqui a pouco você precisa rever alguma coisa de receitas, tem que buscar recurso em outro local, então o município também tem que ser mais proativo nesse sentido. Entendi. E fora isso, eu acho que também os municípios têm que tomar um pouco de cuidado, né, em relação à questão de onde é que vão botar essas futuras bacias, porque hoje qualquer projeto novo que tem que ser feito, tu vai botando cada vez mais longe, isso também vai agregando custo. E eu vi que a gente reparou que agora com a crise econômica muitos municípios se perderam nesse momento. Então hoje quando a gente fala em fazer um projeto de saneamento, geralmente diz, tu faz com 10 a 20 anos depois, porque entre tu fazer projeto, tu licenciar, tu licitar, tu executar, já se foi 10 anos. Só então, se tu fizer um projeto para daqui a 10 anos, quer dizer que quando tu terminar, tu vai ter que ir pro próximo. Então isso é um dos pepinos. E aí quando deu a crise econômica, muitos municípios ali tiveram que colocar recursos para outras coisas, largaram e municípios que tinham companhias próprias, a gente observa que muitos deles, inclusive as companhias foram resgatar o município. Então, principalmente na área de águas, né, que é uma área mais que se paga melhor, tem um bom retorno financeiro, o SAMAI ajudou o Caxias com obras, o DEMAI em Porto Alegre ajudou a prefeitura também, no Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa, e em muitos desses locais isso estourou. Hoje o Rio de Janeiro e Porto Alegre, por exemplo, estão com problemas por causa disso, porque investimentos que eram para ser feitos em saneamento acabaram sendo postergados para poder socorrer a prefeitura, e agora foi. Então teve esse efeito colateral também. Sim, entendi. Mas sem dúvida, me parece que aí o planejamento, né, a visão de longo prazo, ela é fundamental para que se preserve a saúde ambiental, né, de todos, né? Isso, eu acho que falta desmembrar aquela história lá dos $7, né, para cada dólar. No momento que a gente lembra que investimento em saneamento causa uma economia na saúde, isso se torna muito mais óbvio, né? Só que hoje, sempre alerto o pessoal, o problema é que tu tem uma Secretaria de Saúde e uma Secretaria de Meio Ambiente, ou uma Secretaria de Obras, que é responsável pela parte de saneamento. Então, uma tem um orçamento, outra. Então, às vezes, tu não tem dinheiro para saneamento porque tu separou as duas coisas. Então, tu teria que pensar em juntar, né? Eu vou hoje investir em saneamento, eu tiro um pedaço do orçamento lá da saúde para investir em saneamento para justamente ter menos gasto lá. E essa mentalidade que a gente vê que geralmente falta. É, isso aí. Sim, é como tudo, quando a gente fala em orçamento público, a gente já sabe que todas, né, as cifras já estão todas colocadas nas suas caixinhas, né, e praticamente faltam em todas as caixinhas, né, e é algo que a gente vai ter, que a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né, mas me parece assim, como sempre, né, quando se fala em meio ambiente, a gente está falando de uma inter-relação muito grande de vários fatores, né, não dá para ter um olhar isolado sobre um determinado assunto, né? Ele acaba envolvendo com outros, e essa separação, como tu diz, realmente ela acaba trazendo alguns prejuízos para esse olhar macro, né? É isso. Tiago, nosso tempo está esgotando, né? Nós combinamos, né, de 30 a 40 minutos, já estamos no finalzinho. Então, gostaria muito de te agradecer, te deixar para falar alguma coisa ao final dessa gravação, e desde já te agradecer muito pela disponibilidade, pela atenção de estar aqui conosco conversando. Prazer é meu, tá, Fabiane? Então, me coloco também à disposição, então depois, qualquer dúvida, né, qualquer coisa mais, podem estar encaminhando ali mensagem para a Fabiane, ela me passa bem tranquilamente, a gente vai conversando. Tá? Perfeito. Eu gosto de conversar um pouco só desse tipo de assunto, porque é uma coisa que não tem tanta gente, né, que acaba trabalhando dentro da nossa área, né, da área ambiental. A gente foca muito na questão de saneamento e acaba não falando tanto na parte de saúde. E falta essa interface e a gente não consegue trabalhar juntos. Perfeito. Então fica meio que como um convite, né, para quem se interessou, interessa com o assunto, de repente para começar a entrar um pouco mais, trabalhar, e aí a gente sempre coloca, né, à disposição, se quiserem trocar umas ideias ali, sempre, quem sabe.
Perfeito, então. Muito obrigada, Tiago. Então, até a próxima. Caso alguém tenha alguma dúvida, nos encaminhe aí que a gente faz um bate-bola com o Tiago, ok? Até mais.